Carlos Eduardo. Ele preferia ser chamado de Cadu. Ele era um senhor de 55 anos e, na época, ele era consultor de negócios de várias pequenas empresas. Para quem olhava de fora, imaginava que ele tinha uma vida muito bem sucedida, mas não sabia que todo esse padrão de vida era sustentado pelas dívidas no seu cartão de crédito. E esse era um problema que provocava grandes ansiedades no Cadu, porque ele estava conseguindo somente pagar o mínimo de cada fatura dos seus vários cartões de crédito. Mas as administradoras de cartão de crédito não paravam de enviar para ele ofertas pré-aprovadas, da qual, se ele aceitasse, ele teria mais um novo cartão. E ele fazia exatamente isso. O cartão chegava e ele começava a usar esse novo cartão. Ele estava agindo assim de forma completamente impulsiva, automática. Ele não sabia o que fazer. E ele estava nesse jogo perigoso, nessa roleta russa, e a qualquer momento, esse castelo de cartas que ele estava sustentando, com certeza ia desmoronar. Qualquer pessoa que olhasse de fora imaginaria que o Cadu era uma pessoa rica, uma pessoa que tinha muito patrimônio financeiro e também muito patrimônio econômico, um cara bem de vida. Ele parecia uma pessoa tranquila, uma pessoa desprendida, uma pessoa generosa, a cara da riqueza. Só que essa aparente riqueza, essa aparente prosperidade, na verdade era uma máscara, porque ele estava com mais de R$ 500 mil em dívidas acima do que aquilo que ele possuía. Eu vou te contar o que aconteceu com o Cadu, o que ele viveu, algumas situações das quais ele viveu, que quase inclusive custou o casamento dele, e a principal virada de chave que ele teve que fazer para sair dessa vida louca e descontrolada de gastos que ele estava vivendo. Vem comigo. Olá! Esse é um espaço para pessoas como você que buscam dominar sua mente quando o assunto é o dinheiro. Eu me chamo Felipe, eu sou psicoterapeuta especialista em neurociências, comportamento e finanças. Aqui você vai aprender a dominar sua mente financeira para se libertar das amarras do dinheiro, da pobreza e da escassez, para que você possa tomar decisões cada vez mais inteligentes e poder ter uma vida financeira cada vez mais rica e mais próspera. Afinal de contas, prosperidade não tem a ver com dinheiro, tem a ver com a qualidade da sua percepção. O Cadu enfrentou várias situações antes da gente trabalhar juntos. Mais ou menos um ano antes, um cliente ofereceu para ele uma oportunidade de negócio, da qual ele achou muito bacana e entrou de cabeça. Afinal de contas, ele era um homem de negócios e por isso, enxergando a oportunidade, com aquela empolgação, com aquela energia, ele preferiu fazer esse negócio junto com o cliente dele. O preço de compra da empresa foi avaliado em R$ 900 mil. E o pagamento inicial, a entrada, ficou em 20% desse valor, que era um montante aí de R$ 180 mil. Os dois sócios concordaram que eles ficariam com metade da empresa para cada um. Então, esse valor inicial, essa entrada, ficaria 90 mil para o sócio, que era o cliente, e 90 mil para o Cadu. Mas o grande ponto é, como que ele conseguiria o valor para essa entrada? É inacreditável como que uma pessoa que gasta muito, como uma pessoa endividada, ela pensa, ela imagina. A criatividade é uma coisa impressionante. Porque o Cadu, nessa situação, teve uma mistura de sensações, de angústia, de ansiedade extrema, medo de perder o negócio, e ele tomou uma decisão sem o consentimento do sócio dele. Ele pegou 90 mil reais naquele tipo de cartão que é sem limite. Pegou emprestado 90 mil reais no cartão, sem o consentimento do sócio dele para pagar essa entrada, esse valor inicial. E o Cadu ficou ainda mais endividado. Mesmo que você não seja empresário, você tem uma noção de que, de tempos em tempos, a empresa pode precisar de uma injeção de capital, seja para passar por momentos turbulentos ou mesmo para começar suas operações. É natural. E foi exatamente isso que aconteceu. A empresa precisou de 100 mil reais para passar por um período turbulento de sazonalidade e o Cadu não tinha como estar pagando a sua parte, que era correspondente a 50 mil reais. E foi aí que a bomba explodiu. O sócio do Cadu descobriu a situação difícil que ele estava. E dentro dessa pressão, por conta das dívidas, da vergonha, Cadu teve um colapso emocional. Ele acabou perdendo o negócio e quase perdeu o casamento. Porque nesse colapso emocional, muita coisa transbordou. E a esposa começou a observar, começou a entender, começou a ver de perto
aquilo que ele estava experimentando há muitos anos. Apesar de já serem casados há muito tempo, ela vivia um padrão de vida que ela achava que era completamente normal. Aquele padrão de gasto, aquele padrão de vida, ela achava que era completamente normal. Só que não era. E aí ela começou a perceber justamente esses comportamentos autodestrutivos do seu marido. E fica a dica aí para você que é casado. Você e o seu cônjuge têm que ter total transparência em relação à sua vida financeira. Não só na vida financeira, mas é o nosso assunto aqui. Então, mesmo que vocês conduzam a sua vida financeira de forma separada, não tem nada de errado em relação a isso, vocês precisam ter clareza do que está acontecendo na vida financeira um do outro. Primeiro, caso aconteça algum tipo de problema, vocês podem estar ajudando um ao outro e talvez também estar antecipando qualquer situação difícil, qualquer situação problemática. Além, é claro, de que essa transparência possibilita a construção mais rápida de sonhos e oportunidades. Então, toma bastante cuidado em relação a isso, ok? E aí, no meio dessa confusão toda, um cliente dele, que foi meu cliente de planejamento financeiro, indicou o meu trabalho para o Cadu. Cadu estava enfrentando uma condição que é muito comum combinar outros tipos de transtornos financeiros. Ele estava sofrendo do bloqueio de gastos excessivos. Às vezes, isso não é falta de vergonha na cara. Então, ele estava agindo de forma impulsiva, de forma automática, gastando um volume gigantesco de dinheiro sem perceber. Esse bloqueio, geralmente, ele está associado a outros bloqueios emocionais financeiros que geram comportamentos financeiros destrutivos. Bloqueios como compra compulsiva, vício em trabalho, afinal, você acha que trabalhar de domingo a domingo é saudável? Jogo patológico, dominação financeira e outras possibilidades mais. Depois, dá uma olhada na playlist que eu deixei aqui na descrição para que você possa conferir todos os bloqueios que eu já abordei aqui nesse canal. Só que assim, mesmo que não tenha uma associação tão explícita, por si só, o bloqueio dos gastos excessivos já é extremamente destrutivo e parece atingir o brasileiro médio, o americano médio e inclusive os asiáticos. Os chineses, por exemplo, estão na mesma situação. O Cadu, por exemplo, ele falava para si mesmo e para as outras pessoas algumas coisas que costumam sinalizar que a pessoa carrega esse tipo de bloqueio. Ao longo do nosso trabalho terapêutico, eu perguntei para o Cadu o que levava ele a comprar tantas coisas. E dentre várias experiências que a gente teve que explorar, que a gente teve que ressignificar, ele soltava uma crença central. E ele falava mais ou menos assim para si mesmo e para os outros, como uma forma de justificativa. Ah, eu trabalho muito, então eu mereço. Só que esse tipo de pensamento que gera uma série de experiências com base nele, quase fez com que ele também perdesse o próprio casamento. Para um gastador excessivo, o dar e receber um presente se torna uma forma de relacionamento. É a forma como eles entendem que eles podem expressar os seus sentimentos de afeto, de afeição, de amor, de carinho, vários sentimentos envolvidos nessa relação que geralmente tem um presente. A grande diferença que talvez você esteja pensando em relação a uma pessoa que acumula as coisas está na ênfase. O acumulador compulsivo, que é outro tipo de bloqueio, bloqueio financeiro também, a ênfase dele está no estocar, no acumular, enquanto o gastador excessivo, a ênfase está no gastar. O problema não é o gasto em si, o problema é o gasto exagerado. Os gastadores compulsivos, eles usam o processo de adquirir, o processo de gastar, para eles se sentirem conectados com eles mesmos e também conectados com os outros. É uma forma deles se sentirem especiais, importantes, e eles se sentirem amados. E esse foi exatamente o ponto. Investigando a história do Cadu, a gente voltou lá na infância dele e começou a perceber que a infância dele, na verdade, foi uma infância mais difícil, mais restrita. Na casa dos pais dele não tinha muito luxo e muitas vezes eles só tinham o básico para comer. E isso foi marcante. E se desse, ele teria presente de aniversário e se ainda desse, se as coisas estivessem muito bem, talvez um presente de Natal. A família dele não era muito grande, era ele e mais 3 irmãos, mas os pais tinham uma condição em que não podiam gastar com liberalidade. Era sempre uma condição mais restrita. E uma das experiências mais marcantes que ele relatou foi que ali, por volta dos 10 anos de idade, ele recebeu de presente de aniversário uma bicicleta. E essa bicicleta era algo que ele desejava há muito tempo. Ele, como menino, ele queria uma bicicleta para brincar para cima e para baixo na rua e tal. Só que os pais dele não tinham acertado se comprariam ou não a bicicleta naquele momento. E devido a não comunicarem, eles acabaram
decidindo por devolver a bicicleta porque eles não tinham como pagar aquele presente. E esse foi um momento muito marcante, muito complicado também, porque além de ter que devolver o presente, os pais deles também brigaram. E esse momento foi tão impactante, foi tão marcante, que a partir dali foi sendo construído uma série de comportamentos, uma série de experiências que levou o Cadu a experimentar o que ele estava experimentando em relação aos seus gastos excessivos. 45 anos vivendo mais ou menos da mesma forma, gastando de forma excessiva por conta de um episódio extremamente significativo lá na sua infância, lá no início da sua adolescência. E é claro, no processo terapêutico a gente teve que voltar àquela situação original e ressignificar emocionalmente aquilo que havia acontecido. E a partir do momento em que a gente conseguiu fazer isso, as coisas mudaram completamente. O comportamento automático do Cadu mudou completamente. O cara que comprava sem olhar preço, usava o cartão de crédito sem dó nem piedade, não olhava se tinha dinheiro ou se não tinha, simplesmente comprava. Não olhava, inclusive, as suas faturas futuras. Esse cara deixou de existir. Ele começou a ficar muito mais consciente em relação à sua vida financeira, começou a realizar os seus gastos de forma completamente intencional, sem exagero, e também consciente e com muito mais disposição para resolver a sua situação problemática, a dívida de R$500 mil, além daquilo que ele já possuía. Ou seja, a parte estratégica financeira tinha muito mais possibilidade de funcionar agora, porque o emocional dele estava sendo tratado. Claro, isso não mudou da noite para o dia. O Cadu teve que aprender habilidades financeiras diferentes e habilidades novas que ele não fazia até então. Ele teve que aprender a ter um pensamento estratégico, planejar suas compras. Ele teve que também aprender a fazer o seu plano de gastos e a habilidade importante de estar registrando de forma intencional e muito bem feita os seus registros financeiros para que ele pudesse tomar decisões cada vez mais intencionais e conscientes. E como eu disse antes, esse tipo de bloqueio ele não costuma vir sozinho, ele costuma vir acompanhado de outros amiguinhos bloqueios. E no caso do Cadu especificamente, ele tinha outros bloqueios associados, que era o bloqueio do desdém financeiro e do desprezo financeiro. Esse é o momento em que você pode desbloquear sua prosperidade clicando agora no botão de se inscrever nesse canal para que você seja notificado dos novos vídeos que vão tratar desse tipo de assunto relacionado a bloqueios financeiros, a parte psicoterapêutica financeira ou finanças. Então fique atento. É muito comum as pessoas que sofrem do bloqueio de gastos excessivos falarem coisas do tipo: ah, eu vou comprar isso porque eu quero, todo mundo tem um, por que eu não posso ter um? Ah, eu tive um dia muito ruim, um dia bem complicado. E comprar me faz sentir tão bem, me faz sentir tão melhor. Eu tenho que concordar que comprar é algo prazeroso. Quando a gente compra, é derramado no nosso cérebro dopamina. E a dopamina faz com que a gente tenha a sensação de prazer, a sensação de satisfação. E isso é muito gostoso de sentir. A gente vai imaginando o uso, a gente vai imaginando as possibilidades, a gente vai escolhendo até, talvez, fazer a compra. E nesse processo todo, a dopamina vai sendo liberada no nosso cérebro. Só que dopamina vicia, principalmente em altas doses. A gente vai querendo mais daquele estímulo para provocar mais satisfação e prazer. E foi exatamente isso que foi acontecendo com o Cadu. Ele ficou viciado com o neurohormônio da dopamina relacionado àquele tipo de gasto, àquele tipo de comportamento financeiro que são os gastos excessivos. Muitos de nós tomamos decisões financeiras extremamente erradas, comprando coisas que muitas vezes a gente nem usa. E a gente faz isso como? Através do cartão de crédito, através de empréstimo. Por exemplo, a gente compra um carro extravagante sem necessidade, ou então compra uma casa muito grande que a gente nem usa tudo. E muitas vezes a gente aumenta o potencial, o valor daquilo que a gente tem que pagar todos os meses, estrangulando a nossa vida financeira e não permitindo que a gente respire, não permitindo que a gente construa investimentos, não permitindo aproveitar a vida de uma maneira diferente. E isso gera um problema crônico, porque pode aumentar significativamente o estresse, a ansiedade, as preocupações relacionadas ao dinheiro dentro das famílias. A gente sabe que aqui no Brasil, pelo menos nos últimos anos, cerca de 70% das famílias se encontram endividadas, e a maioria por conta de gastos excessivos. E isso tudo acaba gerando situações que vão além do dinheiro. Primeiro, em relação à saúde, porque a pessoa estressada acaba somatizando, acaba tendo algum tipo de problema de saúde ao decorrer dos anos. E também problemas de relacionamento. A principal causa, ou pelo menos uma das principais causas de divórcio, trata-se das questões financeiras mal resolvidas.
Agora vamos falar de você. Será que você tem usado o dinheiro para expressar amor, carinho, afeição, buscado por reconhecimento, gastando de forma exagerada com você mesmo ou então com os outros? Será que esse tipo de comportamento tem te impedido de alcançar aquilo que você quer ou aquilo que você diz querer alcançar ou realizar? Será que esse tipo de comportamento ele é reforçado ou tem origem em histórias de vergonha, de humilhação, de agressão, que está enraizado lá na sua infância ou então lá na sua adolescência? Eu sei que essas perguntas, elas são difíceis de responder, mas é um tipo de resposta que vale a pena ir atrás, para que você possa responder para você mesmo. Porque muitas vezes você não está conseguindo realizar, você não está conseguindo alcançar aquilo que você diz querer tanto por conta desse tipo de bloqueio. Eu te convido a fazer um teste gratuito para que você possa sondar se você tem esse tipo de bloqueio ou qualquer outro tipo de bloqueio que possa estar te impedindo de ter uma vida financeira saudável. Eu vou deixar o link aqui na descrição e se você entender também que precisa de ajuda, pode estar entrando em contato comigo para a gente poder conversar. E lembra de uma coisa, prosperidade não tem a ver com dinheiro, tem a ver com a qualidade da sua percepção. Quer se desprender das amarras do dinheiro, da pobreza e da escassez? Então, clica aqui nesse vídeo que ele pode te ajudar.